Olá, turma! Espero que todos estejam muito bem. Bom, vamos falar sobre função polinomial do primeiro grau, ok? Bom, a função polinomial do primeiro grau é uma função também conhecida como função afim, ok? Olha, então ela também é chamada de função afim e é uma função matemática apresentada por uma equação da forma fx igual a x mais b. Então, notem que a função ela é polinomial do primeiro grau, tá? Não existe função do primeiro grau. A função é polinomial do primeiro grau. E nesse caso, a gente vai identificar como polinomial do primeiro grau porque ela está relacionada com a equação do primeiro grau. E nesse caso, a equação, ela sim, ela é do primeiro grau, mas a função não, tá? É um detalhezinho que você fica esperto aí. Então, como toda função, ó, nós temos o termo independente e temos o termo dependente. Para todo termo independente, eu obtenho um termo dependente. Então, para todo x, eu obtenho um fx. Posso colocar como exemplo a função fx igual a x menos 1, que neste caso, vocês vão observar que o coeficiente a da minha função é quem está multiplicando com o x. Nesse caso aqui, o coeficiente a, ele vale 1. O coeficiente b é o termo independente. Então, o coeficiente b, ele vale menos 1. Então, eu consigo identificar na minha função do primeiro grau os coeficientes a e b, que iremos estudá-los mais profundamente lá na frente, ok? Bom, agora eu quero que vocês observem que eu posso representar esta função polinomial do primeiro grau, eu posso representá-la fazendo um esboço gráfico no plano cartesiano. Então, a gente já conhece o plano cartesiano, que é um eixo horizontal, chamada de eixo das abscissas, e um eixo vertical chamado de eixo das ordenadas, é o eixo y, que à direita do zero nós temos valores positivos e à esquerda do zero nós temos valores negativos, aí no eixo das abscissas. Já no eixo das ordenadas, acima do zero são valores positivos, abaixo do zero são valores negativos. Então observe que nosso plano cartesiano ele é formado por pontos, tá? Nós temos o primeiro, nós temos o segundo, nós temos o terceiro e temos o quarto quadrante, tá? Então, ele é formado por pontos. Esses pontos é exatamente uma coordenada aonde o primeiro elemento é um valor no eixo das abscissas e o segundo elemento é um valor no eixo das ordenadas, ok? Que no caso é o fx. Então, para eu representar esta função, eu tenho que ir atribuindo valores independentes e obtendo valores dependentes. Ou seja, eu vou substituir valores no x e obter valores no fx. Então, para isso, eu vou construir uma tabela. Nessa tabela, eu vou ter aqui os valores de x e os valores de fx. Então, vamos lá. Se eu colocar um x igual a menos 1, qual vai ser o valor do fx? Eu vou calcular, então. Se eu quero o x igual a menos 1, então eu vou calcular o f menos 1. Veja que o x é menos 1, tá ok? Isso vai ser igual a menos 1, estou substituindo na função, menos 1. Então, observe que o que eu fiz apenas foi, onde tem x aqui, eu estou colocando menos 1. E aí, menos 1 com menos 1, nós encontramos menos 2. Então, nós encontramos aqui menos 2. Observe aí o primeiro ponto marcado. Se eu disser que o x agora é 0, se eu disser que o x é 0, nós vamos ter agora que calcular o f0, que vai ser igual a 0 menos 1. Observe novamente que o f0 é 0 menos 1, ou seja, onde tinha x, agora eu coloquei 0. Isso vai ser igual a menos 1.
identificamos o nosso segundo ponto, tá? Quando o x é 0, o y vai ser menos 1. Da mesma forma, agora vamos chamar o x de 1. Se o x é 1, quanto vale o f1? Vamos calcular. f1 vai ser igual a 1 menos 1. Mais uma vez, observem. Onde tem x, eu coloquei 1. E 1 menos 1 vai ser 0. Portanto, quando o x for 1, o y vai ser 0. Então, marquei o terceiro ponto. Vamos chamar agora o x de 2, tá? E assim eu posso calcular o f2, que vai ser 2 menos 1. Novamente, observe que onde tinha x eu chamei de 2, tá? E 2 menos 1 vai ser 1, portanto, o f2 vai ser 1. Então, a gente marca aqui. Quando o x for 2, o y aí vai ser 1, ok? E observe, então, que eu marquei os pontos no meu plano cartesiano e está mostrando uma tendência a esse esboço gráfico. Está mostrando aqui que eles são colineares, estão na mesma linha. Então, se eu unir todos os pontos reais aqui do eixo x, ou seja, se eu colocar mais pontos, em vez só do menos 1, colocar um meio, um terço, um quarto, esses pontos vão seguir esta linha. E, portanto, o esboço do nosso gráfico vai ser uma reta, ok? Então, a função polinomial do primeiro grau é uma função, quando representada graficamente, vai ser sempre uma linha reta. E nós vamos estudar essa reta, tá? Analisar o comportamento dessa reta. Porque o comportamento dessa reta, ele vai depender desses coeficientes A e B que nós acabamos de identificar, ok? Vamos estudar então agora algumas características da função polinomial do primeiro grau. Já sabemos que é uma função do tipo ax mais b, colocamos um exemplo e construímos o seu esboço gráfico, tá bom? Bom, então vamos analisar. Analisando a função, a gente já identificou que o fx é o valor de uma função para um determinado valor de x. A gente viu que esse aqui é o nosso termo dependente. E o x é o nosso termo, nossa variável independente. Então, para todo x que eu atribuo na função, eu obtenho um fx. Então, observe aqui, para todo x, eu obtenho um fx. Então, se esse x for 3, eu estou calculando o f3. O f3, então, vai ser 3 menos 1. Já identificamos isso na construção do gráfico, tá? Se esse x for 4, o f4 vai ser 4 menos 1, 3. Mas vamos analisar agora quem são esses valores A e B. Quem são esses coeficientes A e B? O coeficiente A é chamado de coeficiente angular. Ele determina a inclinação da reta, ok? Então, essa declividade da reta, ela é feita a partir desse coeficiente, ou seja, esse coeficiente ele determina se essa declividade ela é mais alta, mais baixa, tá? Depende do A. Se o A for grande, a declividade dela é alta. Se o A for baixo, a declividade dela é baixa. Se o A for negativo, a declividade dela inverte, ok? Então, isso aqui é chamado de coeficiente angular. Já o outro coeficiente, que é o B, é chamado de coeficiente linear. Ele indica o ponto em que a reta corta o eixo y, ou seja, corta o eixo das ordenadas, tá? Então, é chamado de coeficiente linear. Então, vamos considerar que o coeficiente angular é a declividade e o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y. Cuidado! Não vá falar assim, que o coeficiente A é onde corta o eixo x e o linear onde corta o eixo y. Cuidado, isso está errado. O coeficiente linear, ele onde corta o eixo y. Vamos falar algumas considerações do coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é a razão entre a variação no y
sobre a variação no x, tá? Ou seja, o coeficiente angular, já que é a declividade da reta, então é essa razão aqui entre essa altura dividido pelo alcance. Você pega o ponto, tá bom? Olha, e pega aqui, note que formam um triângulo retângulo. Então, esta razão entre esses dois catetos, já que é um triângulo retângulo, a razão entre esses dois lados do triângulo é o coeficiente angular. Se você lembrar, né, ó, a razão entre esses lados, ou a razão entre esses catetos, é exatamente a tangente desse ângulo. Então, eu vou dizer também que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta, ok? Então, vamos gravar tais informações para não confundir, tá? Então, vamos lá de novo. Coeficiente B, coeficiente linear, ele é o valor numérico onde o gráfico corta o eixo Y. Coeficiente angular, que é o A, ele é a razão entre a altura e o alcance nesse triângulo retângulo, tá? Ah, professor, então quer dizer que pode ser somente nesse triângulozinho retângulo que está aqui? Não, você pode escolher outro ponto. Posso pegar esse ponto aqui, porque nós estamos pegando aquele exemplo, ok? Então, aqui para o x igual a 3, eu vou obter o y igual a 2. Então, eu posso fazer aqui, eu posso pegar essa altura, que é 2, e dividir por essa altura, que também vale 2. 2 sobre 2 dá 1, ou seja, o coeficiente angular aqui vale 1. Né? Já até identificou anteriormente. Então, não vamos esquecer disso, tá? O coeficiente angular é a declividade da reta. Bom, agora vamos identificar outras informações, tá? Características também importantes. Colocamos a função como exemplo, anteriormente já construído o gráfico, que é fx igual a x menos 1. Vamos entender o que é o grau da função. O grau de uma função polinomial é o maior expoente da variável. No caso, a função polinomial do primeiro grau, o maior expoente é 1, ok? Então, nesse caso aqui, vale 1. Agora, cuidado. Esta função aqui, fx igual a 1 sobre x, ela não é uma função polinomial do primeiro grau, ok? Ela não é uma função polinomial do primeiro grau porque o x está no denominador. É preciso que o x esteja no numerador. Então, se eu tiver um outro exemplo aqui, como fx igual a menos 2x mais 3. Isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau porque a nossa equação aqui ela é do primeiro grau, tá? Tem grau 1 no expoente e o x está no numerador. Coeficiente angular é menos 2, coeficiente linear é 3. Bom, o coeficiente angular ele pode aparecer positivo, nesse caso, quando o coeficiente angular é positivo, a nossa reta ela é crescente, ou seja, ela cresce, ela sobe da esquerda para a direita. Então, ela é crescente. Então, quando é que a reta é crescente? É quando o coeficiente angular ele é positivo. E observe que ela cresce porque quando eu cresço os valores de x, os valores de y também crescem. Então, ela cresce, tá? Quando cresce aqui o valor de x, ou seja, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, observe que a função também vai crescer, tá? Ela também vai crescer junto com o crescimento no x. Então, determina então que ela é uma função crescente. No caso da função polinomial do primeiro grau, que é uma reta, ela ou cresce ou decresce. Agora, quando esse coeficiente A é negativo, que é o caso do exemplo que coloquei ali para vocês, tá? Menos 2x mais 3, aí a função é decrescente. Ela decresce da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, observe que ela é decrescente quando o coeficiente angular, o valor do A é negativo. Quando aquele valor numérico que está implicando com o x for negativo. E observe que quando eu vou aumentando o valor do x, ó, saindo do 1 para o 2, do 2 para o 3, o que está acontecendo com o esboço gráfico? Ele vai diminuindo o valor do y, cada vez mais, tá? Quando o x aqui é 1, é 0, quando o x é 2, já vai negativo, quando o x é 3, negativo ainda, ou seja, ele vai decrescendo. Então, essa é a característica de uma função decrescente.
aumenta os valores de x, então vai diminuir os valores de y, ok? Quando eu tenho agora o a igual a zero, nesse caso, eu tenho uma função que torna ela constante. Vai virar uma reta horizontal aqui no nosso plano cartesiano. Iremos falar mais na frente, ok? Vamos falar então agora sobre o coeficiente linear. Já havia dito que ele indica o ponto em que a reta cruza o eixo y, tá? Então, no caso, sendo crescente ou decrescente, a reta ela vai cruzar o eixo y, tá? Dependendo se tiver algum intervalo especificado. Senão, ela vai cortar o eixo y e, portanto, esse ponto aonde a reta corta o eixo y, ela é o valor do b, tá? Não vamos esquecer disso aí. Ela é o coeficiente linear. Vamos entender agora o que é zero da função. Zero da função é o valor de x para qual fx é zero. Graficamente, é o ponto onde a reta corta o eixo x. Então, olha, onde a reta corta o eixo x é chamado de zero da função, ok? Então, por exemplo, quando é que eu vou obter esse zero da função? É quando o fx for zero. No exemplo que está aqui, a gente tem que o fx ele vale x menos 1. Nós construímos esse gráfico, tá? Então, quanto é o zero desta função? Zero da função é quando a função é igual a zero. E, portanto, a gente resolve a equação x igual a 1, encontramos o valor do x, tá bom? Então, sempre que vai se pedir qual é o zero da função, quais são os valores onde o gráfico corta o eixo x, a gente deve igualar a função a zero, ou seja, deve igualar a equação a zero. Resolve e aí você terá o zero da função, ok? Bom, ainda vamos falar agora sobre os tipos de funções do polinomial do primeiro grau, tá? Nós temos a função afim, que é a função já identificada, o coeficiente a e o coeficiente b, e o gráfico nós já construímos, né, daquele exemplo anterior. Então veja que nesse caso é um gráfico mais comum, onde o coeficiente a determina a declividade e o coeficiente b determina onde ele corta o eixo y, tá? Então a função afim. Temos também a função linear. Na função linear, ela é do tipo ax, ou seja, o valor do coeficiente b vale zero. Então nesse caso aqui, o coeficiente a ele é um valor diferente de zero, pode ser qualquer valor, e o valor do b ele vai ser sempre zero. Então nós temos aí uma função linear e tem como característica, ela vai passar pela origem, ok? Ela vai sempre passar pela origem, porque o coeficiente b é zero, ou seja, nós já sabemos que o b é onde corta o eixo y. Se o b é zero, então o gráfico vai cortar o eixo y no zero, ok? Então, memoriza a característica aí da função linear, tá? Ela vai passar pela origem, mas também ela vai ter uma declividade, tá? Ela pode ter uma declividade alta ou baixa. Vejamos agora a função identidade. A função identidade é a função do tipo fx igual a x. Qual é a diferença entre a função identidade e a função linear? Na função identidade, a gente vai ter que o valor do a é sempre 1. Ele não pode ser qualquer valor, como da função linear, tá? Função linear, o a pode ser qualquer valor, desde que seja diferente de zero. Na função identidade, não. O a tem que ser igual a 1 e o b tem que ser igual a zero. Qual é a característica aí desta função identidade? A característica é que ela também passa pela origem, só que ela é uma bissetriz dos quadrantes 1 e 3, ou seja, a função identidade ela é bissetriz, ou seja, divide os quadrantes 1 e 3 ao meio, tá? Ao meio. Então você observa que cada ponto que eu pegar aqui dessa reta, ó, a abscissa é igual ordenada. Se o x é 1, o fx é 1. Se o x é 2, o fx é 2. Se o x é 3, o fx é 3. Então, gera aqui uma bissetriz. E é importante para a gente identificar a função inversa, tá? Graficamente identificar a função inversa usando a função identidade. Vejamos então agora a função constante, como eu havia mencionado então,
que é uma função fx igual a b. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que o a é igual a zero e o b é diferente de zero. O b pode ser qualquer valor, ok? E graficamente é uma reta paralela ao eixo x, o eixo das abscissas. Por quê? Porque para todo x que eu atribuir, eu vou obter um único valor, que é o 1. E já que está cortando o eixo y no 1, o valor do b vale 1, ok? Bom, pessoal, então nós demos uma teoria, agora a gente vai exercitar, tá bom? Vamos fazer a primeira questão aqui. Lembrando que na primeira questão nós temos a letra A, C, E e G. Aí você pergunta, cadê as outras letras? Bom, as outras letras estão no material em PDF, tá? Que você pode me pedir, manda uma mensagem para mim, me pede, eu posso enviar para vocês por e-mail, ok? Bom, então, vamos então aí resolver a primeira questão. Na primeira questão, ele diz o seguinte, ele é dado uma função polinomial do primeiro grau. Por quê que é polinomial do primeiro grau? Porque está gerando aqui uma equação do primeiro grau, ou seja, expoente 1. O coeficiente angular vale 2 e o coeficiente linear vale menos 5. Na letra A, ele pede o F3, ou seja, ele quer que você diga que o x é 3. Ele quer a imagem do 3, ok? Então, vamos resolver então. O F3, a gente vai substituir, tá bom? Olha, 2 vezes 3 menos 5. Observe que onde tinha x eu coloquei o 3. Nesse caso, o F3 ele vai ser igual a 6 menos 5, o que vai implicar então que o F3 vai ser igual a 1. Calculamos então a imagem do 3, tá? Calculamos, localizamos o ponto no gráfico. Qual foi esse ponto? Foi o ponto 3 do x e 1 do y. Então, significa dizer que é o esboço gráfico desta função vai passar pelo ponto 3 e 1, ok? Vamos ver agora o fx igual a menos 1. Note uma diferença, tá? Eu estou dizendo agora que o fx é igual a menos 1. Eu não quero que você pegue agora o menos 1 e substitua no x, porque eu não quero o f menos 1, tá bom? Eu estou dizendo que o fx é menos 1. Então, nesse caso aqui, como nós já temos a função que é fx igual a 2x menos 5, então eu estou dizendo agora que esse fx é menos 1, tá? Então, essa equação é igual a menos 1. Vamos resolver então a equação e encontrar o x. 2x é igual, aqui soma 5, não é isso? Ó, isso aqui é menos 5, vai somar 5 ali. Menos 1 mais 5, vou ter 2x é igual a 4, portanto, dividindo em ambos os membros, eu tenho um x igual a 2. Então, note que nesse caso agora, ele está me dizendo que neste esboço gráfico vai passar pelo ponto 2, que é o x, e menos 1. Então, novamente, essa função ela vai passar pelo ponto 2 e menos 1. Na letra E, da mesma forma, tá bom? Ó, o fx igual a 7 terços. Então, da mesma forma, você vai dizer que se eu tenho que o fx é igual a 2x menos 5, eu vou dizer que o fx é igual a 7 terços. E vou agora resolver esta equação e encontrar o x, tá? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 3, ou seja, 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes menos 5 dá menos 15, igual 3 vezes 7 sobre 3, ó, vou cortar 3 com 3, vai ficar 7. Essa era a intenção, tirar o 3 daqui de baixo. Então, vai ficar 6x, como aqui é menos 5, vai somar mais 15, né? Como aqui é menos 15, então nós vamos somar mais 15 no outro membro. Então, aqui vai ficar 7 mais 15. Portanto, 6x é igual a 22. X
vai ser então 22 sobre 6, que eu vou simplificar, dividir por 2, numerador e denominador, e aí eu vou ter a minha abscissa, que é 11 terços. Ou seja, aqui também eu tenho o ponto, tá? É o ponto abscissa 11 terços e ordenada 7 terços. Então esse ponto também é ponto desta função, ok? G. Na letra G, eu quero agora calcular f menos 2 quintos. Agora sim, agora eu estou dizendo que o x é menos 2 quintos, tá? Então, se você tem aí a função fx igual a 2x menos 5, eu quero calcular o f menos 2 quintos. F menos 2 quintos, então, onde tem x, eu coloco menos 2 quintos. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 2 quintos. Menos 5. Vamos calcular então isso aí? Então, aqui vai ficar igual. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 quintos. Menos 5. E aqui eu vou somar esta fração, tá? Você pode tirar o MMC ou então você pode fazer direto, tá? Porque aqui o MMC é 5. 5 por 5 vale 1. 1 vez menos 4, menos 4. Menos 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. E aí nós encontramos que o F menos 2 quintos vai ser igual a menos 29 quintos. Ok? Então, primeira questão aí resolvida. Vamos então agora para questão 2. Na questão 2, ele quer que você reduza as equações abaixo para o y em função do x. Então, o que ele quer nessa questão é o quê? Ele quer que você isole o y, tá? Deixa o y sozinho no primeiro membro. Então, bora fazer isso? Letra A. Na letra a gente tem que 3y é igual, estou isolando o 3y, tá? É igual. Aqui é mais x, vai para o outro lado, menos x. Aqui é menos 5, vai para o outro lado, mais 5. E, portanto, o valor do y agora eu vou dividir por 3, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos x mais 5 sobre 3. Então, terminou aí, já deixei o y em função do x, tá? Por que eu devo fazer isso? Porque eu fazendo isso, eu consigo identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear da reta, ok? O angular é menos 1 terço e o linear é 5 terços. Eu consigo identificar mais facilmente do que olhando para cá. Na letra D é um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá, vamos concentrar e fazer essa equação. Eu vou reescrever, então vai ficar menos y mais 1 menos 3 vezes y menos 2 dividido por 5 igual menos 8 vezes x menos 5 menos 3 vezes 2y mais 7. Vamos tirar esse 5 daqui. Como? Vou multiplicar toda a equação por 5, tá? Todo mundo aqui eu multiplico por 5. Então, aqui vai ficar 5 vezes menos 1, fora do parênteses, vai ficar menos 5y mais 1, menos 5 vezes menos 3 quinto, vai cortar o 5 com 5, então vai ficar menos 3y menos 2, igual 5 vezes menos 8, dá menos 40, vezes x menos 5. Você pode estar se perguntando, professor, você não está multiplicando dentro do parênteses, não? Não, quando tem parênteses, multiplica só com o de fora, tá? Porque já tem uma multiplicação aqui, ó. Então, não vou multiplicar novamente com o de dentro do parênteses. Então, menos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2y mais 7. Vamos tirar o parênteses agora, tá? Fazendo distributivo em cada um deles. Menos 5y, menos 5, observe o jogo de sinal, menos por mais dá menos, menos 3y, mais 6, tá vendo? Menos por menos dá mais,
igual menos 40x mais 40 vezes 5, 200, menos 30y, menos por mais, menos 15 vezes 7 dá 70 mais 35, 105. Bom, eliminei o parêntese, agora vamos isolar o y, tá? Trazer o y para cá primeiro mesmo. Menos 5y, menos 3y, o menos 30y, a gente soma aqui mais 30y, igual. Isolei tudo isso aqui primeiro mesmo. Desse lado nós vamos ter o menos 40x, o mais 200, o menos 105 e os que estão lá no primeiro mesmo. O menos 5 vai mais 5 e o mais 6, menos 6. Vamos somar então aqui, olha. Menos 5 com menos 3 dá menos 8, tá? Então deixa eu escrever menos 8y mais 30y igual aqui menos 40x. Aqui nós vamos ter 200 menos 105. Vai ser igual a 95. E 5 menos 6 dá menos 1. Continua. Menos 8y mais 30y vai dar um valor positivo e eu vou subtrair porque os sinais estão contrários, tá? 30y tira 8y. Vai ficar 22y. Isso vai ser igual a menos 40x mais 94. E aí a gente vai finalizar agora e vai dizer que o valor do y vai ser igual a menos 40x mais 94 dividido por 22. Ufa! Então, esse exercício, ele tem que ser feito por vocês, tá? Que aí adquire mais concentração na resolução das questões. Vamos agora para o próximo exemplo. Na questão 3, ele já diz assim: determine a raiz ou o zero de cada uma das seguintes equações, né? Ele quer o zero da função. E também ele quer o coeficiente angular e o linear. Então vamos lá. Na letra A. Na letra A, o zero da função é exatamente quando o fx for igual a zero. Ou seja, quando a equação 2x mais 5 for igual a zero. Então a gente encontra o x. Vai ficar o quê? 2x é igual a menos 5. Portanto, o x vai ser menos 5/2. Então, este aqui é o zero da função, ok? E pergunta também quem é o coeficiente angular e linear. O coeficiente angular vai ser 2 e o linear vai ser 5. Isso quer dizer que essa reta ela é crescente e vai cortar o eixo y no 5, ok? Letra B, então. Na letra B, novamente o zero da função. Então, eu vou dizer que o fx é zero. Ok? Ó. Se o fx é zero, então é porque a função x sobre 3, que não está escrito aqui, tá? Mais 3 é igual a zero. Nesse caso, x sobre 3 vai ser igual a menos 3. X vai ser igual a menos 9. Então, esse aqui é o nosso zero da função. Lembrando novamente que o zero da função é onde o gráfico corta o eixo x, tá? Corta o eixo x. E o coeficiente angular, que é a declividade da reta, vai ser 1/3, ou seja, positivo, a reta é crescente. E o coeficiente linear vai ser igual a 3, ou seja, vai cortar o eixo y no 3. E a letra E, que é a letra C, não é isso? Na letra E, a gente vai ter o quê? Vai dizer que, novamente, se eu quero zero da função, eu vou dizer que o fx é zero. O fx é 4x. Se 4x é zero, então porque o x é zero. Porque 4 vezes 0 dá zero. Nenhum outro valor vezes 4 vai dar zero. Somente o zero. Então, x é zero, então o zero da função é zero.
Se o zero da função é zero, é porque ele vai cortar o eixo x no zero, tá? O coeficiente angular vai ser 4, tem uma declividade 4, e o linear vai ser zero também, ou seja, ele vai passar pela origem, tá? Nós temos exemplo aqui de uma função linear, tá? As duas são funções afins e essa é uma função linear, já mostrado anteriormente. Vamos tomar um exemplo na questão 4. Na questão 4, ele fala o seguinte, então, questões estilo Enem, muito importante, tá? A gente sempre fica ligado no enunciado, porque na função ele vai dizer quem são essas variáveis, tá? O C é a variável consumo e ela está em metro cúbico. O T é a variável tempo e ela está em segundos. É importantíssimo você ficar atento a isso, tá? Qualquer vacilo é fatal. Então a função é que o consumo de água é de 2.000 vezes T segundos. Então vamos lá. Letra A. Na letra A, qual o consumo, ou seja, ele está pedindo qual o valor do C em 10 segundos, ou seja, no tempo de 10 segundos. Qual é o C em 10 segundos? Bom, como eu sei que o C é 2.000 vezes T, então o meu C agora vai ser 2.000 vezes 10, porque o tempo está em segundos, tá? Então o meu consumo aqui é de, multiplica, encontro 20.000. 20.000 o que, pessoal? 20.000 metros cúbicos, que o consumo está em metros cúbicos. Ok? Letra B. Em quantos segundos a população consome 48 metros cúbicos? Nesse caso, agora ele pergunta qual é o tempo, em segundos, em que o consumo é de 48.000 metros cúbicos. Então, novamente, eu tenho uma função que é 2.000 vezes T, e eu vou substituir o que eu preciso. O consumo é de 48.000, 2.000 vezes o T que eu quero. Então, vamos dividir isso aí, ó. Vou cortar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui, porque eles são diretamente proporcionais. E, portanto, como 2T é igual a 48, divide tudo por 2, eu vou ter que T é igual a 24 segundos. Encontrei a letra B. Na letra D, qual o consumo em 2 horas e 10 minutos? Nesse caso aqui, eu vou ter que transformar esse tempo em segundos, tendo em vista que o tempo está em segundos. Então, 2 horas, eu vou multiplicar por 3.600 segundos, porque 1 hora é 3.600 segundos. 1 hora é 60 vezes 60, tá? E os 10 minutos eu vou multiplicar por 60, porque o minuto tem 60 segundos. Efetuando tais multiplicações, aqui eu vou ter 7.200 segundos e aqui eu vou ter 600 segundos. Vamos somar então, nós obteremos 7.800 segundos. Então, ele quer saber qual é o consumo da água aí em 7.800 segundos. Então, nós sabemos que o consumo é 2.000 vezes T. Consumo, então, vai ser 2.000 vezes 7.800 segundos. Consumo, eu vou multiplicar, tá? Multiplicar 2 vezes 78, que é 2 vezes 70, 140, mais 2 vezes 8, 16. 70 mais 16, 156. E acrescenta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos um consumo de 15.600.000 metros cúbicos. Ok? Vamos agora para a questão 7 do material, tá? É importante que você refaça cada uma dessas questões, tá? Calcule as equações das retas com as seguintes coordenadas. Então, o que nós podemos ver é o seguinte.
eu forneci para vocês aqui 2 pontos da reta. E eu quero que você me diga qual é a equação da reta que passa por esses pontos. Se você lembrar sobre o coeficiente angular da reta, eu tinha dito a vocês que essas funções reta, ela é do tipo fx igual a x mais b. Mencionei isso para vocês, não é isso? E que o a, ele é exatamente a variação no y dividido pela variação no x. O que é a variação no y e variação no x? É você subtrair o y de uma com o y da outra. Né? Você pega um ponto, o y de um ponto, menos o y de outro ponto. E divide por x de uma com o x do outro ponto. Então, é o chamado ioiô xixô, tá? Então, o coeficiente angular é o ioiô xixô. Lembra disso? Bom, então, vamos resolver então a questão? Letra A. Na letra A, a primeira coisa que eu vou encontrar é o coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular, eu vou pegar, lembrando que o y está aqui e o outro y está aqui, tá? Então, vamos subtrair 4 menos o menos 5. Agora o x, 1 menos o 2. Então, observe aí que eu vou ter aqui em cima, ó, menos por menos dá mais. Então, eu vou somar 4 mais 5, 9. E aqui, 2 menos 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu encontrei que o coeficiente angular é menos 9. Então, já identifiquei que o coeficiente angular é menos 9, que a reta é decrescente, tá? Mas vamos encontrar agora o valor do b. Olha só como é o valor do b. Eu já sei que a função ela é do tipo y igual a x mais b. Não é isso? Então, eu vou escolher um ponto qualquer, pode ser esse 1, 4 ou 2 menos 5, qualquer ponto, e vou substituir também o coeficiente angular, tá? Então, bora escolher esse primeiro ponto, 1, 4. O y vai ser 4, o a vai ser menos 9, o x vai ser 1 mais b. Viram o que foi que eu fiz? Peguei o ponto qualquer de abscissa x e ordenada y, no caso o 1 e o 4, e também peguei o coeficiente angular já encontrado anteriormente, que vale menos 9. Então aqui eu vou ter 4 mais 9, né? B somando, igual a b. E aí eu encontro que o valor do b vai ser igual a 13. Ok? Então, como eu quero a equação da reta, então o meu fx vai ser menos 9x mais 13. Então, está aqui a minha equação da reta, tá? Ou a minha função do primeiro grau a partir de 2 pontos. Então, esse mesmo exercício você faz com as outras letras, tá? Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. A letra C. Novamente, vamos para o mesmo processo, tá? Primeiro encontro o coeficiente angular, que é o ioiô xixô. Então, tá aqui os valores do y. Vou subtrair. 0 menos 3. Agora o valor do x, olha. Menos 1 menos o menos 4. Menos 1 menos o menos 4. Então, aqui vai ficar menos 3. E aqui vai ficar menos 1 mais 4. Note que aqui ficou menos 3 sobre 3, ou seja, menos 1. O coeficiente A é menos 1, novamente o coeficiente A é negativo, a reta também é decrescente, tá? Vai passar por esses pontos. E agora eu pego a função y igual a x mais b, vou escolher um ponto qualquer, vou escolher esse ponto aqui, tá? Onde o y é 0, o a é menos 1 e o x também é menos 1. Mais b. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 0 é igual a 1, menos por menos dá mais, b. O b aqui vai ser menos 1. Então, eu tenho agora que minha função é exatamente fx igual a menos x menos 1. Tá? Então, tá aí a função, ok? Resolvida a questão 7, se liga nessa ideia aí, tá? Vamos então agora para mais um exemplo.
Na questão 9, também questão estilo Enem, muito importante, tá? É fazer a análise desse gráfico. Uma barra de ferro foi aquecida até uma temperatura de 30 graus Celsius e a seguir foi resfriada até a temperatura de menos 6 graus Celsius, como mostra no gráfico. Ele está dizendo que inicialmente, no tempo zero, porque veja que o eixo X é a variável tempo e o eixo Y é a variável temperatura. Então quer dizer que a temperatura aqui está em função do tempo, tá? Temperatura está em função do tempo. Quando o tempo era zero, ou seja, no início, estava com a temperatura de 30 graus Celsius. O tempo foi passando e a temperatura foi decrescendo, tá? Até chegar uma temperatura de menos 6 graus Celsius, ali no tempo de 6 minutos. Quando chegou no tempo de 6 minutos, a temperatura já estava em menos 6 graus Celsius. Bom, letra A. Letra A. Depois de quanto tempo, após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 6 graus Celsius? 0 graus Celsius? Bom, ele quer saber o tempo daqui até aqui, ok? Ó, ele quer saber esse tempo aqui, ó. Se liga aí, ó. O tempo em que era de 30 graus Celsius e chegou a zero, tá? Chegou a 0 graus. Ele quer saber essa distância. Para eu saber essa distância, eu tenho que saber esse número aqui, olha. Esse número que corta o eixo X. Se você lembra, quem corta o eixo X é o zero da função, tá? Então, para eu encontrar o zero da função, eu tenho que encontrar a função, tá? Então, encontrando a função, eu encontro tudo na equação. Então, vamos lá encontrar a função. Para encontrar a função, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular é a variação do y sobre a variação do x, ok? Então, o coeficiente angular vai ser... Vamos pegar a variação aí, ó. A variação é... Você vê que daqui para cá, ele diminuiu 36, tá bom? 36. No intervalo de 6. Então, repetindo, ó. Daqui até aqui foi 36 unidades, o tamanho, tá? Então, diminuiu 36 em 6. Ele diminuiu 36 em 6. Como eu estou falando que ele diminuiu, então vai ficar negativo. Então, 36 por 6 dá menos 6. Então, acabei de descobrir aqui o coeficiente angular, que é menos 6. De acordo com a questão anterior, eu tenho um ponto, tá? Que é o ponto 6 e menos 6. Vou usar esse ponto agora para encontrar o coeficiente linear. Então, veja, eu sei que y é igual a x mais b. Vou substituir o y, que é menos 6. Vou substituir o a, que também é menos 6. Vou substituir o x, que é 6, mais b. Então, vou ter menos 6 igual aqui a menos 36 mais b. Portanto, o b vai ser igual a 30. Bom, nós calculamos o b igual a 30 para mostrar que aquela ideia lá funciona, tá? Mas a gente já sabia que era 30 porque o gráfico está cortando o eixo y no 30. Então, o b já seria 30, tá? Porque o b é onde o gráfico corta o eixo y. Então, de imediato, já saberia que seria 30, sem fazer essa continha aqui, tá? Então, com isso, eu tenho a função fx vai ser menos 6x mais 30. E agora vamos responder a letra A. A letra A é: depois de quanto tempo após o início do resfriamento a temperatura da barra chega a zero? Então ele quer qual é o x onde o fx é zero. Então ele quer o zero da função, eu vou igualar a equação a zero. Então eu vou ter que menos 6x é igual a menos 30, implica dizer que o x é 5. Então essa aqui é a resposta da letra A. No tempo 5 minutos, ele chegou a 0 graus Celsius. Letra B. Na letra B, de 0 a 6 minutos, em que intervalo de tempo a temperatura da barra esteve positiva? De 0 a 6 minutos, positivo foi aqui, olha, de 0 a 5 minutos, negativo foi de 5 a 6 minutos.
tá? Então o intervalo foi esse. Em que momento que ela teve positiva? Foi no tempo entre os intervalos 0 e 5 minutos, tá? 0 e 5 minutos. Na letra C, de 0 a 6 minutos, em que intervalo de tempo a temperatura da base esteve negativa? Então, negativa foi aqui, ó, porque todo valor entre 5 e 6, eu vou obter uma temperatura negativa. Então, o intervalo foi entre 6 e 5, ok? Intervalo aberto. Aqui fechado, né? Agora, pessoal, analise então. Letra D. Na letra D, qual a declividade da reta? A declividade da reta é exatamente o coeficiente angular. Então, a declividade da reta vale menos 6, porque é o coeficiente angular, ok? E ele quer, na letra E, a lei de formação. Essa lei de formação nós identificamos ali, que é a função fx igual a menos 6x mais 30. Essa é a lei de formação, ok? Bom, pessoal, então nós finalizamos uma aula bem completa. Você tem lá no material muitas questões para resolver, dentre essas ideias que eu coloquei agora, e aí você vai exercitar e aprimorar o seu conhecimento. Então, um abraço feliz para todos vocês. Tchau!